pessoal, tudo bem? A gente está aqui com a oportunidade de fazer o primeiro podcast da Ânimos, uma empresa e uma organização de pessoas que pensam na gestão de mudança e na educação como uma forma de transformar aí as organizações e as comunidades onde a gente atua com parceiros. E tô aqui com o Matheus, um super parceiro meu que trabalha aí junto com a gente em vários projetos. E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre aprendizagem, educação e as perspectivas que a gente tem nessa área. E primeiro podcast da Ânimos. Oi, Milena. Oi, todo mundo que está nos escutando. Primeiro podcast da Ânimos já itinerante, né? Exatamente, Estamos, né, Matheus? Onde é que a gente tá? Estamos em Santa Maria, centro do Rio Grande do Sul, aqui trabalhando com um cliente. Cidade universitária. E aproveitando para fazer esse experimento do primeiro podcast da Ânimos. Isso aí! Matt, me conta um pouquinho como é que tem sido as tuas experiências de aprendizagem aí, porque inclusive podcast é uma delas, né? A gente tem visto por essa tendência e tá usando agora e usa, né? Me conta um pouco sobre o podcast, depois a gente aprofunda nas outras. Pois é. Minhas experiências de aprendizagem, uma delas eu tenho olhado muito há um tempo sobre a minha experiência além da formal, né? Então, como a minha experiência está muito atrelada de aprendizagem, mas o que fica em mim geralmente vem de coisas informais, e não do momento formal da educação. E aí o podcast, para mim, ele representa muito esse momento da conversa, de estar conversando com alguém. E nessa conversa, quando a gente conversa por 1 hora com alguém, por 30 minutos, por 2 horas, tem muito aprendizado, tem muita coisa que a gente aprende um com o outro. E o podcast, para mim, é muito esse momento de... Conversas de valor. De conversas de valor. E aí, observar a conversa de valor de alguém é muito legal também, né? Então, tu tá ali escutando 2 pessoas conversando, isso te dá uma possibilidade de expandir a tua visão sobre um tema. Então, eu gosto muito, apesar de não ser não sou um grande ouvidor consumidor de podcasts ainda, mas eu entendo muito a lógica e gosto muito dessa abordagem. Certamente esse aqui você vai ouvir, né? Esse aqui, sim. E tu, Mi, como que é pra ti o podcast e as conversas? Sabe que eu tenho experienciado muitas coisas de educação nesses últimos 2 anos aí em que em que estou focada totalmente na Ânimos, né, Matheus? Eu aprendi muito sobre novas formas de aprendizagem, também desconstruí o meu olhar sobre educação, né? Aquela famosa frase que a gente vê, né? O aprender, reaprender e desaprender. Né? Eu tenho trabalhado isso realmente no dia a dia, assim, como ser humano, né? Como pessoa, mãe de uma menininha de 4 anos e empreendedora, né? E trabalhando com parceiros muito bacanas, e conheci o podcast como uma forma de a gente explorar mais das pessoas, né? Fazendo conversas direcionadas, né? Ter essa exploração. Às vezes, quando a gente faz vídeos, a coisa fica muito dura, as pessoas se engessam mais, e num podcast a coisa parece que flui mais natural, né? Então, a gente também tem levado isso para as empresas, né? Não é todo mundo que gosta de parar e ficar ouvindo 10, 15 minutos de conversa, mas tem gente que ouve, né? Que gosta quando está no trânsito ou quando está em casa, só ouvindo, está vendo outras coisas ou fazendo outras coisas, mas está escutando um bate-papo que tenha valor. Então, acho que é uma das ferramentas bacanas que está em ascensão, fora as que eu acho que vão, talvez, permear de uma forma que hoje nem tem como a gente calcular o que vai ser o impacto da questão, né, da realidade virtual. Isso, para mim, é outra metodologia que a gente está explorando na Ânimos. Inclusive, tu está envolvido em uma delas. Né? Eu acho que a realidade virtual vai realmente acelerar agora em 2020, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, mas isso é muito distante, ou isso é muito caro, isso não é. A gente tem que desmistificar isso. A realidade virtual nada mais é que realmente tu ter um bom planejamento do qual é a experiência que tu quer que a pessoa viva dentro de uma outra realidade que não é a realidade externa que ela está, né? Usando um óculos, mas criando todo um ambiente de interação e uma proposta, né? Não é caro fazer, mas realmente o que vale é o roteiro que tu cria por trás da experiência que tu quer que a pessoa viva, né? E passe. Me conta um pouquinho aí do que tu pensa sobre. Eu me aproximando há pouco tempo ainda, né, do contexto de realidade virtual e de educação. Só que tem uma coisa que foi o que antes eu olhava com um pouco de descrença, até entender que tem uma palavra dentro de realidade aumentada e virtual que para mim faz muito sentido, que é a experiência. Né? A gente fala de experiência virtual, experiência de realidade aumentada. Então a gente já vai para uma linha que está focado na experiência da pessoa. E isso em educação para mim é
hoje em dia o meu trabalho é focar em experiência, é promover experiência. Eu acho que isso dá uma experiência, né? Um processo de aprendizagem mais vivencial e mais significativo. Então, esse contexto de uma realidade aumentada e virtual, para se focar na experiência e ter que pensar em tudo isso que tu falou, ele já é uma grande largada. Claro que a gente está no início dessa exploração e que, sim, tem coisas que algumas pessoas estão fazendo que às vezes é tipo, não deu certo, a gente está aprendendo ainda, né? E é interessante até que tu trouxe, né, 2 pontos que às vezes até as pessoas confundem a realidade aumentada e a realidade virtual. Eu é tudo ainda a mesma coisa. Eu ainda estou aprendendo. Eu falo e meu cérebro tenta checar para ver se tá certo ou não. É uma das coisas que eu digo. Ambos usam tecnologia, óbvio, né? Mas a realidade aumentada, ela usa do ambiente físico junto, né? Então, é uma interação que tu tem com uma questão virtual, seja no telefone, onde for, né? Mas tu usa o ambiente físico para criar aquela realidade ali. E a realidade virtual, ela é totalmente imersiva, né? Você usa um óculos de realidade. Uma das coisas que eu tenho visto aumentada é sem óculos, geralmente, né? Aumentada geralmente é sem óculos. É usando o próprio celular, tu abre um aplicativo e esse aplicativo tem uma interação com o ambiente onde tu tá. Uma das coisas que muitas empresas têm usado, principalmente empresas assim, mais até universidades, é usar a realidade aumentada para o ensino dentro das disciplinas de medicina, onde tu consegue ver um corpo humano na sala onde tu tá, poder chegar próximo, né, a ver o contexto de como funciona. Então, tem algumas universidades que estão explorando bastante isso, né, para o ensino. E por que não as organizações não começar a explorar? A realidade daí virtual também eu tenho visto bastante, né, as pessoas aplicando em treinamentos para poder simular situações que não coloquem a pessoa em risco. Mas sabe uma coisa, Matheus, que mais me chamou a atenção nesses últimos tempos? É que tem algumas tecnologias que estão tão avançadas, e eu acho que eu te comentei isso, e um dia eu ainda vou te levar, vou me comprometer aqui com o público ouvindo, vou te levar pra gente fazer um escape game virtual, né? Hoje tem um lá que é o Voyager, que fica em São Paulo, lá no Shopping Morumbi, que é uma experiência simplesmente de outro mundo, né? Porque realmente a tecnologia, na realidade virtual, avançou pelo entretenimento, né? E, cara, é uma coisa de louco. Tu entra num ambiente que tu consegue enxergar 10 quilômetros de profundidade, tem interação com as coisas, tem desafio. Então, assim, realmente, tu vive aquela experiência. E tava pensando aqui, veio uma ideia que talvez o futuro da educação está muito atrelado a esse espaço de tecnologia e de uma experiência muito pensada tecnologicamente, ou com efeitos também, né? Efeitos físicos. E no que parece ser um outro extremo, que é coisa que eu trabalho bastante, tu também, sem nada, né? Nesse espaço que não tem um slide, não tem realidade aumentada, não tem nada a não ser cadeiras, ou nem cadeiras, né? Ou nem cadeiras, se é pessoas que podem sentar no chão, que não tem essa capacidade física, é pessoas ali em uma conversa que vale a pena, um objetivo que a gente precisa vencer junto, uma vontade de aprender. Então talvez tenha esse jogo desses dois extremos, que é o simples tem muito efeito, e a possibilidades tecnológicas tem muito efeito também, né? Eu acho que então, bem isso que a gente estava conversando hoje de manhã. Uma das coisas que mais me incomoda é o que fica no meio. A mim, Matheus, essa coisa que fica no meio, às vezes que não é nem uma coisa nem outra, que é uma conversa, mas é uma apresentação de slides. E aí isso pra mim, Matheus, a famosa muitas exposição vezes, dialogada. A exposição dialogada, a tecnologia, mas não é bem tecnológico, tem só tecnologia só pra parecer que é tecnológico. E aí isso é o que me incomoda hoje em alguns processos de educação também, que é uma aparência de algo sem uma profundidade de escolher. Não quero fazer uma conversa, não quero fazer uma experiência tecnológica, não quero fazer uma exposição, uma palestra, compartilhar, né, um conhecimento meu. E às vezes fica no meio das coisas, né? Que é mais difícil de fazer, né? E eu acho que o que tu traz, né, Matheus, acho que isso é um valor, assim, né? Tem todas essas tecnologias e eu me empolgo muito quando eu falo de algumas, a exemplo, né, RV, mas essa questão do indivíduo, do olhar no olho, de realmente entender o que o outro tá passando, o nível de aprendizagem que ele precisa alcançar, que talvez tu vai ter que conduzir ele por um caminho, por A ou por B. Eu acho que isso, realmente, só conversas, assim, verdadeiras podem fazer com que desabroche, né? Então, cada um tem uma forma de aprender diferente, né? Se experienciam.
E eu acho que a gente estava falando hoje de manhã, né, do FIS, então isso serve para qualquer situação, né? A educação não é diferente, né? O contato físico, os momentos de conversas verdadeiras, né? A roda de conversa, enfim, tem milhões de métodos e ações que a gente pode promover dentro da educação. E aí eu entro para um outro viés também, né? A gente começou aqui falando nesse podcast sobre algumas ações que se usa, né, para poder deixar até mais dinâmica a educação dentro da organização. Mas, assim, o que a gente fala dentro de um contexto educacional numa empresa, né? Qual é a estratégia macro de educação de uma organização? Como é que ela está conversando com a estratégia? Como é que ela está conversando com os desafios? Como é que ela está conversando com o nível de aprendizagem das pessoas? Com o que aquela cooperativa tem de recurso de capital humano? Né? Então, esse é um outro ponto que a gente também tem explorado bastante. É um desafio super legal. E hoje, acho que uma das coisas que Eu acho que a maioria das empresas está engatinhando nisso ainda, né? Isso que até é difícil de olhar para essa realidade e ver o que está acontecendo. Não é difícil por pensar muito nisso, mas é muito óbvio até. Porque a gente tem uma escola que tem um processo de aprendizagem, a gente tem uma universidade que tem um processo de aprendizagem e, ao fim e ao cabo, as empresas acabam repetindo. É difícil mudar isso para todo mundo. Para a escola é difícil, para a universidade é difícil e para a empresa também. Porque talvez a empresa, ao invés de oferecer muitas oportunidades de treinamento, poderia estar discutindo e criando os espaços para as pessoas aprenderem como cada uma aprende. Como eu aprendo com conversas, não é como a Milena aprende com conversas. E o que eu quero aprender não é o que a Milena quer aprender. Caso seja, isso é mais legal ainda se a gente descobrir juntos. Que o que eu quero aprender é educação também, é o que a Milena quer aprender é educação. E eu sinto que essa conversa dentro das organizações ainda está muito começando, assim, ou na maioria dos casos nem começou. Que é falar do processo transformador da aprendizagem e de como cada um pode se empoderar do seu processo. Né? O Matheus aprender o que ele percebe que é importante para a vida dele de profissional e para a vida dele além do profissional também. A Milena aprender o que é importante e não necessariamente as organizações direcionarem todo o aprendizado das pessoas e depois, às vezes, tipo, premiar quem fez todos os cursos ou o contrário para quem não fez nenhum curso. E aquela história, né, que quem está em empresa sabe o desafio que é eu tenho muita coisa para fazer no dia a dia e vou parar para fazer um treinamento. Essa percepção. Como é que essa pessoa enxerga valor naquilo que realmente ela quer aprender, porque se não tem valor para aprender, também não tem que parar, sabe? Adulto, mas como que tu sentido. aprende algo que tem valor? Quando isso virar, e tá virando, e tá começando a virar, eu acho que as empresas vão decolar mais ainda nos seus resultados e no crescimento das pessoas, né? Sabe, Matheus, que uma das coisas que tu comentou agora há pouco, né, a questão da escola, né, que eu acho que realmente, para mim, hoje no Brasil, uma base fundamental para a gente ter amadurecimento dentro das organizações também é rever o nosso modelo escolar, né, como acontece o ensino fundamental. Tem uma amiga minha, amiga meio prima, que foi morar agora recentemente lá na Finlândia, e ela postou um vídeo naqueles grupos de família e coisa e tal, ela postou um vídeo falando do processo educacional na Finlândia. Eu fiquei de queixo caído. Lá, os professores são mega valorizados, é uma das profissões mais concorridas. Um professor ganha metade do salário de um deputado. Então, metade das pessoas, quando perguntam o que você quer ser quando você crescer, eu quero ser professor. Olha se a gente pega isso e reflete aqui. A Finlândia hoje é uma baita potência, né? Tem um processo de ensino revolucionário, só é o que conseguiu ser hoje, e isso o próprio, né, os governantes ali da região falam que é por conta do processo educacional que eles colocaram. Não existe, a educação não tem preço, então toda a educação é de graça em todas as etapas. Então, assim, realmente é uma coisa revolucionária, né? E eu acho que certamente nós estamos muito longe de algo parecido, mas longe mesmo. E isso certamente reflete dentro das organizações. E a gente, como consultoria, né, que tenta entender por que não está dando certo algumas coisas. Será que é a metodologia que está sendo aplicada? E às vezes é muito mais profunda a pesquisa, né? Sim. É uma conversa e tanto, né? É uma conversa e tanto. Mas eu acho que eu quero te ouvir mais um pouquinho e vamos abrir canal para um segundo podcast. Vamos abrir para um segundo podcast, senão a gente vai ficar aqui uma hora. O que é um tempo bom também, às vezes, né? Porque daí, falando em educação, o tempo das coisas, né? Tipo, dá 20, 30 minutos a gente já fica cansado.
às vezes, ou acha que tem que parar. E para aprender, quanto tempo leva, né? Pois é. Geralmente é anos, meses, e vai de novo, e vai de novo. E acho que esse é um dos desafios também do processo educacional, no tempo que às vezes a gente vive as coisas de resultado, de querer as coisas rápido, cada vez mais cobrando isso, e o processo de aprendizagem não vai. Tem tempos que a gente não controla no meio disso, né? Então esse é um grande desafio. Vamos vivendo o momento. Como conseguir casar. Obrigada, Matt, por topar esse podcast aqui a jato. Obrigada, Renoê, que está aqui com a gente fazendo essa gravação. E vamos aguardar novos capítulos aí, tem muitos assuntos para conversar. Obrigado, Mi, pelo convite e espero que os próximos podcasts aconteçam e que sejam ótimos também. Tamo que nem junto. esse. Aprendi hoje. Um pouco Eu mais. também. Beijo. Beijo.